Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz a todos, espero que estejam todos bem. Bom, como de costume, venho aqui antes que o nosso culto comece trazer os informativos referentes à programação da nossa igreja que está acontecendo online ao longo de toda a semana. Nas terças-feiras nós temos um grupo de oração acontecendo às 9 horas da noite. Nas quartas-feiras nós temos o G6 de jovens aqui de Natal, o DN1. Nas quintas-feiras de 15 em 15 dias acontecendo o GC de jovens lá de São Paulo, Potengi, o GC ONU. Nas sextas-feiras, nós temos G6 de casais, tanto aqui de Natal, Aliança 2, como um GC de casais lá de São Paulo Potengi, o GC Kadoshi. Todos os G6 têm a sua programação iniciando às 8 horas da noite. E como vocês já sabem, também temos uma programação exclusiva para as crianças nos sábados, né? Iniciando às 16 horas, o Clubinho Aliança Kids. Bom, são esses nossos grupos para você também fazer parte e ser abençoado junto conosco. Bom, e também uma grande novidade, se você não sabe, nosso culto que está começando agora também está sendo transmitido na Rádio Manchete Gospel. Então aproveite, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clica agora para se inscrever, ativa o sininho de notificação para ficar por dentro de todas as nossas novidades. Um beijo, que Deus nos abençoe. Fala, irmão, graça e paz, uma boa tarde, quase noitezinha já. E quero te convidar a orar comigo para a gente dar início ao nosso culto. Hoje é culto de ceia, vamos ceiar em casa com nossos familiares. Já reúne aí o teu suco de uva, o teu pão e vem com a gente celebrar, né? Vamos orar? Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia. Eu te agradeço, Deus, por tuas misericórdias, Senhor, serem renovadas a cada dia, Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa semana que nós passamos. Acredito que, sim, Tu estava conosco, Pai, em todo momento, Pai. São dias difíceis, mas nós sabemos que Tu estás conosco, meu Pai. Deus, eu te peço que nesse momento, Pai, os lares venham ser visitados, que as pessoas venham abrir os olhos, abrir os ouvidos, Senhor, para a Tua palavra, Deus, que vai ser ministrada hoje. Muito obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas. Apesar das dificuldades, Pai, que todos estamos passando, Pai, nós entendemos que isso é um novo tempo e que depois dessa quarentena, dessa pandemia, muita coisa vai mudar, Senhor, em nossas vidas e nossos hábitos. Eu te agradeço, Deus, pois Tuas misericórdias se renovam. Eu te agradeço porque o Teu perdão diário, Senhor, nos alcança todos os dias, Deus. Muito obrigado por ser conosco e que a mensagem ela venha a ser transmitida, Senhor, e faça as pessoas refletirem sobre quem são. E após a reflexão, venham gerar atitudes novas, Pai. Desde já eu te agradeço por tudo mesmo, Deus. Muito obrigado, Pai. Amém. E agora fiquem com culto, fiquem com louvor, depois a palavra e depois a ceia. Amém? Tchau. Sobre toda a terra.
seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus, levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou.
sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração, seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Olá, igreja, graça e paz. É um prazer estar com vocês aí nesse culto, com essa rica oportunidade de trazer a palavra do ofertório. Um momento especial para nós é poder ter essa oportunidade de contribuir com dízimos e ofertas. Vou fazer uma pequena introdução, o tempo aqui é curto, sobre a palavra aqui do ofertório que eu preparei para vocês. Nesse momento, né, de crise que nós estamos passando, será que nessa dificuldade, de aperto de contas financeiro, será que seria oportuno nós conseguirmos ainda contribuir com dízimo e oferta nesse momento de crise que estamos passando? Será que o serviço da igreja não estaria parado, com tudo está parado, está tudo sendo online? Será que a gente consegue dar algum testemunho? A igreja consegue fazer isso? E o ensino do ofertório, como esse que eu estou fazendo? Será que esse ensino do ofertório deve ser feito ou não deve ser feito mais? Ou só quando voltar aos cultos? E aí, será que a Bíblia consegue explicar esses 3 pontos que eu abordei? Eu vou trazer à luz a meditação no capítulo 9 de 2 Coríntios, do 1 ao 7. Eu vou estar utilizando a versão Almeida Corrigida Fiel, que é uma versão que eu achei bem interessante para tratar para vocês. Quanto à administração, versículo 1. Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Caia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. Nesses 2 primeiros versículos, Paulo está na Macedônia, enviando uma carta para os coríntios. De muitos temas tratados na carta de Coríntios, Paulo reservou capítulos 8 e 9 para tratar de ofertório. Nos versículos 1 e 2, ele se sente feliz que os coríntios estavam fazendo ofertas em um momento de crise que eles passavam lá na região da Judéia. Então, Paulo estava bastante agradecido em relação a isso. No final do versículo 2, ele mostra que o vosso zelo por esse fundamento de ofertar para os necessitados tem estimulado muitos também a contribuírem. Então, embora que nós estejamos passando pelo mesmo momento de crise, como passaram naquela época, embora que a diversidade seja um pouco diferente, mas é dificuldade, os coríntios não pararam de ofertar nem de dizimar. E ainda, por sinal, dar um bom testemunho. Se nós podemos dar um bom testemunho do nosso caráter, que não foi mudado depois que conhecemos a Cristo, por que não continuar, não fazer
um testemunho de ofertório? Porque esse testemunho mostramos quanto somos fiéis e honrosos ao Senhor, aquele que nos abençoou. Bem, continuando no 3, 4 e 5, Paulo fala, mas enviei estes irmãos, quem são os irmãos? Tito e mais 2 obreiros, para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nessa parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não vos envergonhamos nós, para não dizermos vós deste firme fundamento de glória. Portanto, por causa necessária, exortai estes irmãos, para o primeiro fossem ter convosco, e preparasse de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção, e não como avareza. Paulo tem uma certa preocupação, ele está longe e envia Tito e mais 2 obreiros, para que esse ensino seja continuado. Ele estava feliz nos versículos 1 e 2, mas ele manda Tito, pede para Tito ensinar a eles, para que quando Paulo voltar para os Coríntios, a igreja de Coríntios não se sinta pressionada diante de um apóstolo para fazer tal ofertório. Então, trazendo isso para o dia de hoje, o ofertório hoje, mesmo sendo na forma online, nós temos que continuar, para que quando for voltar diante do culto, de uma forma presencial, nós não sentimos a mesma pressão. Como Paulo se sentiu preocupado com Coríntios, quando voltasse, vou fazer essa contribuição porque Paulo está pedindo, porque Paulo é o apóstolo. Aí quer dizer que vão pensar da mesma forma. Será que nós também não estamos pensando que nós só queremos voltar a contribuir para quando ficar diante de pastor, diante de amigos e sentir pressionados? Isso é uma forma que ele vai falar no versículo 5, isso é semear com avareza. Não é essa forma que Paulo quer, só porque estou diante de alguém muito conhecido, muito importante diante da palavra de Deus. Então, esse elo nós temos que continuar com essa bênção de generosidade. Fazer essa obra de generosidade, nós não conseguimos despertar um ato de avareza em nenhum momento. No versículo 6, para concluir, Paulo fala, e digo isto, que esse ato de generosidade que nós vamos continuar fazendo até os cultos presenciais voltarem, ele fala que aquele que semeia. Então, esse é um versículo que trata sobre a semeadura de generosidade. E não uma semeadura de você fazer bens materiais, não é uma teoria da prosperidade financeira, e sim uma teologia de amor, de semear amor para com os irmãos. Então, nós temos que fazer isso durante essa forma de distanciamento e também fazer na forma quando voltar, que esse hábito que nós devemos ter seja sempre contínuo. E finalizar o versículo 7 fala, cada um contribua segundo o propósito do seu coração. Então, é um versículo que todo mundo conhece. Então, esse ato de amor e generosidade, nós temos que fazer isso com amor, sem pressão, sem diante de pastor, de amigo, de ninguém. Nós não precisamos se aparecer em relação a isso. Então, a forma desse distanciamento tem que ser feito por uma forma que Paulo nos ensinou assim. Ele mesmo longe ensinou dessa forma. Que nós podemos fazer tudo isso para a glória de Deus. Que não é para a nossa glória, isso é para a do Senhor. Que muitas vidas estão sendo alcançadas, mesmo que você não saiba do distanciamento, mas a igreja está trabalhando sim nesse ministério. Eu agradeço pela rica oportunidade. Fique com Deus. Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder.
Glória a Deus. Que bom. Chegamos com julho. Chegamos com mais um semestre. Estamos felizes em poder, essa noite, primeiro domingo do mês de julho. Quantos que achavam que nem conseguiriam terminar junho? Na verdade, o mês longo foi o mês de junho, mas terminou. Estamos renovando as expectativas com muita alegria e crendo que o Senhor começará a mudar o quadro mundial, né? Aqui no nosso Brasil e em especial no nosso estado. Nós cremos que o Senhor trará um tempo bom. Glória a Deus. Paz de Cristo para todos os que estão conosco, conectados nesse momento. Família Aliança, infelizmente ainda estamos distantes no que diz respeito aos cultos presenciais, mas estamos juntos, em um só coração, pelo mesmo Espírito, o Espírito do Senhor, e a cada domingo o Senhor tem nos edificado de uma forma extraordinária, e cremos que essa noite não vai ser diferente. Amém, glória a Deus. Abra sua Bíblia então comigo, vamos à palavra do Senhor. Hoje vou ler um texto lá no livro de Lucas, capítulo 8, verso 40 ao 42, e vou pular lá para o final do capítulo, verso 49 ao 56. Então, Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, verso 40 ao 42, aí depois vou para o final do capítulo, verso 49 ao de número 56. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, espero que sua Bíblia esteja aí próxima a você, junto com ela um caderno, um bloco de notas e uma caneta para você tomar nota daquilo que o Senhor vai ministrar ao nosso coração essa noite. Glória a Deus, que bênção. Isso, enquanto você vai abrindo o texto e preparando aí para receber a palavra, eu quero só reforçar o que nós temos feito sempre aqui, reforçar a sua participação nessa obra, não é? Que o Espírito Santo continue ministrando ao seu coração e você continue sendo usado por Deus para contribuir com dízimos e com ofertas para a manutenção daquilo que Deus está fazendo aqui entre nós, em especial com a família Aliança, não é? Nós temos visto o milagre de Deus, e eu sei que esse milagre passa pela minha e pela sua vida. Então vamos continuar crendo, né? Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Logo, logo estaremos juntos e aí poderemos desfrutar desse momento de ofertório de forma presencial, não é? Por enquanto, nós temos as contas disponíveis para que você possa ofertar e honrar a Deus com as suas finanças e glorificar o nome do Senhor com os recursos que Deus tem colocado nas suas mãos. Glória a Deus. Vamos lá então. Lucas capítulo 8, verso 40 ao 42. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então, um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos seus pés, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque a sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Então estando Jesus a caminho, uma multidão o comprimia. Vamos agora lá para o verso de número 49, ok? 49 ao 56. 49. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: a sua filha morreu, não incomodes mais o mestre. Ouvindo isso,
Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, verso 51, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Então começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levanta-te. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que dessem de comer a ela. Os pais ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contasse a ninguém o que havia acontecido. Glória a Deus. Que bênção, que texto extraordinário, que lições profundas o Espírito Santo quer nos revelar neste culto de ceia. Ora, eu sou pai de 2 filhos. Deus me presenteou com um casal. A mais nova, a menina, ela tem 8 para 9 meses, né? E ela veio com muita expectativa. Quando minha esposa foi para a maternidade, já no tempo de dar à luz à minha filha, ela esperava que o parto fosse normal. O primeiro filho foi uma cesárea, então havia, como né, na maioria das mulheres, a expectativa, o desejo que o filho venha de forma normal, né? Até porque a recuperação é muito melhor e mais tranquilo depois, né? Por mais que as dores no momento sejam maiores, mas o pós é muito mais tranquilo. Então minha esposa aguardava que a nossa filha viesse de forma natural, só que não deu certo. Então decidiu-se que faria uma cesárea. Do dia que foi decidido isso, para o dia que a minha filha nasceu, passou pelo menos 2 dias, se não me falha a memória, de espera. Então imagine que já havia uma espera, já havia uma expectativa a respeito do nascimento da nossa filha. Só que não foi de imediato, porque um bendito exame deu inconclusivo. Porque como se tratava de uma cirurgia, não é? A cesárea, então se faz todos os levantamentos e todos os exames necessários para a cirurgia. Um bendito exame deu inconclusivo. Por isso, teve que repetir mais de uma vez. Não tinha nada, tudo normal. Mas por causa desse momento, a coisa estendeu-se mais ainda. Então imagine que o nosso coração, apesar de já ser nosso segundo filho, mas ainda assim havia muita expectativa envolvida em todo aquele processo. E eu participei do parto. Aliás, meus 2 filhos, eu estive lá presente, participando, tirando foto. É a coisa mais linda do mundo, quando o pai não desmaia, quando o pai não cai. Ok, Gilian? Quando o pai não cai diante da cena, é algo extraordinário, né? Então, nós temos um casal que logo, logo vai passar por isso. É algo muito lindo de ver. Desde o meu primeiro filho, que eu participei do parto, então já fiquei encantado com aquilo. E participei também do segundo. O que acontece? Que a nossa espera, ela foi uma espera acentuada, foi muito maior aquele momento. Por quê? Porque não veio no tempo que nós esperávamos. Então, a expectativa foi maior. Até que nossa filha veio, uma bênção, linda demais, né?
sempre gosto de dizer isso, parecida com o pai, uma coisa assim, extraordinária. Mas o que eu quero dizer é que houve muita expectativa em todo aquele processo. E é sobre isso que eu quero falar aqui essa noite, sobre expectativas. Expectativas. O que significa expectativa? Expectativa significa esperar diligentemente por algo. Não é simplesmente esperar por alguma coisa, mas expectativa envolve uma pitada de ansiedade na espera, não é? Então é a espera com um pouco de ansiedade. Você sabe que o que realmente prejudica, faz mal, é a ansiedade quando ela foge do controle. Mas um pouquinho de ansiedade na espera, na expectativa, quem nunca passou por isso, né? Esperando o nascimento de um filho, como foi meu caso, esperando o resultado de uma prova, né? Passei, não passei, fui aprovado, né? Então, isso é esperar com expectativa. Ou então, você que aguarda o telefonema de uma empresa, foi lá, fez a entrevista e está aguardando o momento em que será chamado para ocupar aquela tão sonhada e esperada vaga. Em todo esse processo, esses processos e em alguns outros, envolve a expectativa. E é sobre isso que eu quero falar aqui essa noite. É preciso entender que a expectativa, ela gera pelo menos 3 consequências. A expectativa gera pelo menos 3 consequências. Primeiro, ela pode gerar frustração. O que é a frustração? É quando você espera uma coisa com expectativa e aquilo não corresponde à sua espera. Você faz uma compra pela internet, por exemplo. Então você vê no catálogo aquele produto, aquela mercadoria que enche os seus olhos de prazer, de alegria. Você compra, paga. Quando chega na sua casa que você vai olhar o produto, se decepciona. Por quê? Porque não era aquilo que você esperava. Então você fica frustrado. Quando a nossa esperança, quando a nossa expectativa está em homens, em coisas e não em Jesus, geralmente nós nos decepcionamos. Geralmente nós nos frustramos, porque o ser humano, por mais bem intencionado que seja, ele é ser humano, ele é falho e vai decepcionar você. Por isso que nós nunca devemos colocar nossa expectativa toda, a expectativa em pessoas. Já diz a frase que a frustração, ela é proporcional à expectativa. Então, quanto mais expectativa, mais possibilidade da frustração. Então, você deve confiar, você deve amar, você deve esperar, mas tem que entender que toda expectativa tem que ser colocada no Senhor e não nos homens, porque os homens em algum momento nos frustrarão, nos deixarão decepcionados, e nós precisamos entender isso aqui. Então a expectativa pode gerar frustração, como também pode gerar contentamento. Contentamento é quando a minha expectativa em algo acontece da forma que eu esperava. Então eu estou esperando algo acontecer, e quando aquilo acontece, eu digo assim: aconteceu, foi exatamente como eu esperava. Você fica contente, mas não há nenhuma explosão dentro de você pelo acontecido. Então veja, a expectativa pode gerar frustração, mas também pode gerar contentamento. É aquela alegria que você já sabia do acontecido, esperava apenas que a coisa se concretizasse. Mas a expectativa também pode gerar exultação, que é aquela alegria acima de qualquer coisa. É quando você colocava expectativa em algo, e quando aquilo aconteceu, foi muito maior. Então vem aquela famosa frase: mas foi muito maior do que eu esperava. Me surpreendeu, foi muito mais excelente, muito mais extraordinário.
é quando você é surpreendido e o seu coração exulta de prazer por algo que aconteceu que foi além das suas expectativas. Então, a expectativa pode gerar frustração, como pode gerar contentamento e também pode gerar exultação. Mas eu quero essa noite aqui, sabe, não vou me demorar, temos a ceia daqui a pouquinho, eu quero falar um pouco sobre a expectativa em Jesus. A nossa expectativa tem que estar na pessoa certa, e a pessoa certa é Jesus. Então, eu dividi aqui em 3 partes a mensagem para uma melhor compreensão. Primeira, a nossa expectativa precisa estar em Jesus e da forma dele e não da nossa. Por que nós nos frustramos? Porque nós esperamos que Jesus faça de uma forma e ele vem e faz de outra. Ora, qual foi, irmãos, a grande decepção de Israel? Israel esperava um libertador. Israel que vivia debaixo do jugo romano, Israel sempre colocava as suas expectativas em homens que surgiam e que prometiam uma libertação do Império Romano. Então, quando Jesus chegou, operando milagres, falando em restauração, então o povo logo pensou, esse homem vai nos livrar do poder de Roma. Eles não entenderam o que Jesus veio fazer. Há quem diga que Judas Iscariotes traiu Jesus porque se decepcionou com o mestre. Judas, ele esperava, há uma história paralela que é contada a respeito de Judas, que diz que ele se frustrou com o discurso de Jesus. Ora, Judas esperava um libertador, alguém que conduzisse uma revolução contra Roma. Aí Jesus veio falando em negar a si mesmo, em renunciar ao pecado, em morrer, em ser crucificado, e isso chocou um pouco a Judas. Não só Judas, mas como também todo Israel, eles ficaram decepcionados porque Jesus não veio da forma que eles esperavam. A coisa foi tão grave que Jesus veio, andou por Israel, entrou em Jerusalém, passou ao lado do santuário, ao lado do templo, e no templo, dentro do templo, os judeus clamavam pelo Messias. Olha que coisa! O Messias passando na rua ao lado da igreja, e dentro da igreja, o povo clamando pelo Messias. Por quê? Porque Jesus veio e não veio do modo deles. Jesus veio diferente. Graças a Deus que essa rejeição de Israel ao Messias fez com que a porta fosse aberta para mim e para você. João capítulo 1, verso 11 e 2 mostra isso com perfeição. Então, a nossa expectativa precisa estar em Jesus da forma dele. Ele faz como quer fazer. E nós temos que entender por que às vezes nós perdemos o momento, o time do milagre. Porque simplesmente ficamos esperando algo acontecer, mas já está acontecendo. É porque você não percebeu ainda, mas já está acontecendo. Jesus já está em ação. É que você espera que a coisa venha de outra forma. Então, expectativa em Jesus, mas da forma dele e não da nossa. Em segundo lugar, a nossa expectativa não pode vacilar. Ela tem que ser regada com adoração. Enquanto aguardamos qualquer coisa da parte de Deus, nós precisamos regar essa espera com adoração. Há uma pergunta que é feita por muitos cristãos: o que eu faço enquanto espero? O que fazer enquanto a coisa não acontece? O que fazer enquanto Deus não resolve manifestar a sua glória e fazer o milagre se materializar? Ora, só existe uma coisa que você pode fazer enquanto você espera, enquanto você está na expectativa
de que aquilo aconteça. É a adoração, é adorar o Senhor. Adora enquanto a coisa não acontece. Jairo, pelo menos o Evangelho de Marcos e Lucas cita o nome dele, né? Chefe da sinagoga, chamado Jairo, que foi o texto que eu li. Ele foi ao encontro de Jesus com uma necessidade. A filha dele estava doente, e muito doente. E ele foi buscar ajuda em Jesus. Mas quem era Jairo? A Bíblia diz que ele era chefe da sinagoga. A sinagoga era o local da adoração. Os chefes das sinagogas eram responsáveis pela supervisão dos cultos, pelo cuidado com os pergaminhos, pelo funcionamento diário da escola. Vai vendo. Por fazer com que a comunidade continuasse observando a lei, pela distribuição das esmolas, pela manutenção dos edifícios e por convocar os rabinos para ensinar aos sábados. Então perceba que ser um chefe da sinagoga era uma pessoa que ocupava uma posição de influência, de respeito, né? Então esse era Jairo. Tinha que ser um homem sábio, que compreendesse as escrituras e que entendesse de adoração. Então Jairo, quando chegou diante de Jesus, expôs para ele. Se você for observar, 3 evangelhos narram essa história aqui. Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Os 3 contam sobre Jairo. E os 3 fazem questão de mostrar que Jairo chegou para Jesus e insistiu para que Jesus fosse à casa dele. Mas nenhum deles, nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, mostram Jesus dando uma resposta de imediato a Jairo. Tipo assim, tudo bem, Jairo, eu vou à sua casa. Não, não mostra. Não mostra. Mas os 3 evangelhos mostram uma coisa: Jesus se dirigindo à casa de Jairo. Então eu posso entender que Jesus, de certa forma, disse para Jairo: eu vou na sua casa, eu vou resolver a sua situação. Havia uma palavra empenhada. Se ele não falou, pelo menos ele agiu dessa forma, porque os 3 evangelhos vão narrar que Jesus foi à casa de Jairo. Só que aí, irmãos, Jesus tem umas coisas que eu não consigo entender e nem você. Lembra lá de Marta, Maria e Lázaro? Lembra, né? Preguei domingo passado. Quando o recado chegou para Jesus, Jesus ainda demorou 2 dias para poder ir atender. 2 dias. Por que ele não foi de imediato? Ora, tem coisas que nós não entendemos, mas só Jesus, para depois poder explicar a mim e a você. O que aconteceu com Jairo? Quando Jesus disse que iria à casa de Jairo, chegou uma mulher que sofria com uma hemorragia, com fluxo de sangue. Essa mulher chegou, tocou em Jesus e foi curada imediatamente. Quando ela foi curada imediatamente, Jesus, em vez de prosseguir a caminhada em direção à casa de Jairo, ele para. Jesus para. Jesus interrompe o seu trajeto. Era tudo que Jairo não queria. Jesus não poderia parar. Tinha algo a ser feito na casa de Jairo. Mas Jesus para atender a mulher. Sempre haverá alguém com uma maior necessidade. Sempre haverá alguém precisando de algo muito maior do que você. Sempre haverá alguém com um problema maior do que o seu. E nós precisamos dessa maturidade para entender essas questões. Porque Jesus parou. Eu tenho convicção que toda essa situação aqui foi Jesus trabalhando em Jairo. Até onde vai a fé de Jairo? Até onde vai a esperança de Jairo? Até onde vai a maturidade de Jairo?
Aí Jesus para, atende a mulher com medo, né? Aí Jesus disse, alguém me tocou. Aí outro engraçadinho falou assim, é claro, a multidão te oprime. Você vem perguntar quem foi que lhe tocou? Mas Jesus disse, não, o toque foi diferente. Alguém me tocou porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude. Aí a mulher se identificou. Você percebe uma coisa, a filha de Jairo tinha 12 anos, era uma adolescente, e estava muito doente. Mas aquela mulher sofria há 12 anos com uma doença. Já tinha gastado tudo. Não tinha mais saída para ela, desenganada pelos médicos, pela medicina. Esgotaram seus recursos. E Jesus para resolver um problema muito mais grave do que o de Jairo. E enquanto isso, Jairo está lá, diante de Jesus, adorando a Jesus. Por que eu digo que ele estava adorando? Porque Jairo não se moveu. Jairo ficou lá. E aquilo era uma prova tão terrível para Jairo. Uma prova de maturidade. Maturidade na esperança. Maturidade na trajetória espiritual. Coisa que às vezes falta em mim e falta em você. Sobrou em Jairo. Jairo esperou em adoração. Existem pelo menos 3 coisas que podem fazer com que você perca o milagre de Deus. Primeiro, murmuração. Segundo, ansiedade. Terceiro, medo. Murmuração é quando você começa a reclamar da coisa. Jairo poderia reclamar. Como é que pode? Eu falei com ele primeiro. Ele disse que iria comigo e agora ele para atender uma mulher. Como é que pode um negócio como esse? Ele poderia murmurar e ficar reclamando. Você sabe que a murmuração é tão terrível que a nação de Israel, quando saiu do Egito, em direção a Canaã, durante 40 anos de trajetória, somente 2 entraram na terra prometida. Dos que saíram, somente 2. Algumas razões fizeram com que o povo perecesse no deserto. Uma delas foi a murmuração. Murmuraram e caíram. Murmuraram e perderam a terra prometida. Quando você murmura, você atrai maldições para a sua vida. Jairo não murmurou. Jairo poderia deixar que a ansiedade dominasse o seu coração. A ansiedade é algo terrível quando ela domina você, quando ela toma conta, sabe, das suas emoções. Aí você perde a coisa, porque você se descontrola. Então Jairo poderia ter se descontrolado ali. Ele também poderia ter deixado que o medo de perder a filha falasse muito mais alto. O medo que paralisa, o medo que nos faz perder o momento certo da bênção de Deus. Mas Jairo venceu a murmuração, Jairo venceu a ansiedade, Jairo venceu o medo. Não deixe que essas coisas lhe paralisem. Há uma estatística que diz que 85% dos nossos medos, eles não se realizam. 85% dos nossos medos não se realizam. Quer dizer, você sofre de graça, adoece, perde cabelos, perde noite de sono, para nada. Então não permita que o medo domine você, escravize você. Não permita que a ansiedade domine o seu coração. Paulo disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não permita que a murmuração roube de você o tempo da bênção de Deus. Continue adorando. Continue crendo. Vai acontecer. Vai acontecer. Não é do seu jeito. É do jeito de Deus. Não é no seu tempo. É no tempo de Deus. Mas vai acontecer. Para fechar a mensagem dessa noite,
A nossa expectativa precisa estar em Jesus. Não podemos dar ouvidos às vozes contrárias. Quando Deus lhe der uma palavra, se agarre a essa palavra. Não importa o que digam, não importa o que pensam, importa o que Deus diz ao seu respeito, importa o que Deus pensa sobre você. As vozes contrárias têm uma intenção: tirar você do foco. As vozes contrárias têm uma intenção muito clara: desvirtuar você, embaraçar a sua vida. Às vezes nós perdemos esse milagre tão esperado porque começamos a ouvir outras vozes que não é a voz de Deus. É interessante isso aqui. Deus nos dá uma palavra e nós demoramos muito a crer nela. Já viu que é assim? Deus fala conosco e nós ficamos... nós demoramos a absorver aquilo. Mas quando alguém fala alguma coisa contra nós, essa palavra negativa, ela entra tão forte e tão rápido no nosso coração, que chega a sufocar a palavra que Deus deu. Isso é muito terrível. Deixa eu fechar aqui o assunto dizendo que Jairo estava ao lado de Jesus, depois que Jesus aconselhou a mulher do fluxo de sangue, e Jairo lá, em pé, esperando. Quando chegou uma pessoa e falou bem baixinho, disse: Jairo, não incomodes mais o mestre, porque sua filha morreu. Ela só fez dizer isso aqui. Sabe aquele mensageiro que sabe dar notícia ruim? Que tem gente que não sabe dar notícia ruim, né? Mas aquela pessoa chegou e disse bem baixinho, disse só para Jairo: Jairo, não incomodes mais o mestre, sua filha já morreu. Mas Jesus estava tão ligado na coisa, irmãos. Jesus estava tão ligado no momento, na situação, que ele olha para Jairo e diz: não temas, creia somente. E simples, e Jairo agarrou a palavra. Jairo agarrou a palavra e disse: está fechado. Nós é fechamento, Jesus. Está tudo certo aqui, vamos para frente. E dali em diante, Jesus foi à casa de Jairo e realizou um milagre extraordinário. Não foi só o milagre da ressurreição, porque a menina havia morrido. Não foi só isso. Jesus ainda trabalhou na família de Jairo. Não é à toa que o texto vai dizer que Jesus reuniu a mãe e o pai da criança. E com eles, ele permitiu que estivesse presente no momento. Pedro, Tiago e João. Havia uma multidão cercando a casa de Jairo. Ele mandou sair todo mundo. Reuniu a família e disse: vou fazer um milagre agora. E esse milagre vai envolver a sua casa. Esse milagre vai envolver a sua família. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus permitiu, porque tudo está no controle de Deus. Deus permitiu que esse mal sobreviesse ao mundo. E nesse tempo de pandemia, uma coisa tem acontecido. As famílias tiveram um tempo especial para estarem juntos. Pais e filhos, marido e mulher, mais próximos, nesse tempo de crise e de dificuldade. Eu entendo que há algo de Deus nesse momento em que as famílias estão reunidas, porque Deus é um Deus de famílias. A família está no coração de Deus. E às vezes Ele permite que situações aconteçam para poder não só resolver aquilo, mas também tratar as famílias. Apesar de nós termos ouvido que aumentou o número de divórcios nesse tempo de pandemia, não é? Mas por outro lado,
Por outro lado, muitas famílias, não foram poucas, muitas famílias foram tratadas por Deus de uma forma extraordinária. Jesus chegou na casa de Jairo para resolver toda a situação. Ele está aí na sua casa. Ele está aí. Todo e qualquer problema que envolva você e sua esposa, que envolva você e seus filhos, podem ser resolvidos por Jesus. Coloque toda a sua expectativa nele. Ele merece a sua confiança. E adore. Adore. Enquanto a coisa não se materializa, adore. Porque tudo vai dar certo em nome de Jesus. Pai, nós oramos a Ti nesse momento. E Te apresentamos todos os corações que estão envolvidos conosco, conectados com este culto. Pessoas que estão frustradas, decepcionadas com homens, mas que ouvem a voz do Senhor agora. Eu peço que o Senhor libere uma palavra. Assim como o Senhor disse para Jairo, não temas, creia somente. Eu peço que o Senhor libere uma palavra agora de vida para esses corações. Eu peço que o Senhor libere uma palavra de vida para quem está desanimado. Eu peço que o Senhor libere uma palavra de vida para quem está cansado. Para quem já jogou a toalha e disse, não dá mais jeito. Não tem mais jeito, não dá mais tempo. Está tudo acabado. Eu peço que agora o Senhor libere uma palavra de vida para quem está desenganado pelos médicos, para quem está precisando no leito de UTI, precisando de um milagre. O Senhor é o Deus dos milagres. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Libera agora uma palavra de milagre para as famílias que estão reunidas, Senhor. Casais que precisam de uma intervenção do Senhor. Filhos que precisam de um ajuste. Os pais já perderam o controle. Já não há mais harmonia em casa. Mas o Senhor pode, com uma palavra, resolver tudo isso. Então, oramos e pedimos a Tua intervenção nos lares, nas famílias, no nome de Jesus, e que nós possamos cear nesse momento com alegria, porque entendemos que enquanto estamos orando, o Senhor está trabalhando e fazendo tudo acontecer do jeito do Senhor, para a glória e honra do nome do Senhor. E você diz amém, 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 amém. Glória a Deus. Já aproveita aí, pega o suco de uva e o pão já preparado antecipadamente para esse momento. Tá? Está aqui, nós iremos orar. Iremos orar pelo pão, iremos orar pelo suco de uva. Paulo escreveu a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 23, em diante. Porque recebi do Senhor que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Pão, que simboliza o corpo de Jesus. Pai, oramos pelo pão e abençoamos este elemento, no nome de Jesus, que ao comermos, o Senhor possa ministrar o nosso coração, pois entendemos que isso também é espiritual. Jesus também disse no verso 25, da mesma forma, depois de cear, tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Abençoamos o suco de uva. Mais um elemento da ceia do Senhor. O suco que representa o teu sangue. Sangue da nova aliança. Sangue que nos purifica de todo o pecado. Iremos tomá-lo com alegria, Senhor, no nome de Jesus. E queremos ler o último versículo para podermos cear, que está no verso de número 26
26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Estão preparados? Então, depois de abençoados os elementos da ceia, você pode cear em nome de Jesus. Oh Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando Te adoramos, Senhor. Te glorificamos por tudo, Jesus. Obrigado por estarmos abrindo mais um mês, mais um semestre, na bênção do Senhor, debaixo do Teu sangue, em adoração. Nós nos juntamos agora como um só corpo para adorarmos o nome do Senhor, para exaltarmos a vitória da cruz. E não só a morte do Senhor, que foi o preço pago pela nossa redenção, mas também Te glorificamos porque o Senhor não ficou na cruz, não está no sepulcro. Ao terceiro dia, o Senhor ressuscitou e está vivo para sempre. A glória é do Senhor, o louvor é do Senhor, a adoração é do Senhor. Nós nos rendemos a Ti essa noite em adoração e Te glorificamos por tudo, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém e amém. Que a graça de Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. E você diz amém, amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, lhe dê uma semana cheia da presença dEle. Que você possa viver algo extraordinário, não só nesta semana, mas neste mês, neste semestre agora. Vai dar certo em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. Vamos para frente, que a presença de Jesus faça toda a diferença na sua vida e na sua família, em nome de Jesus. Amém. meu protetor, tua mão me firma, eu sei, me amas, eu sei, me amas, prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim, nunca houve, sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Sim, Senhor, nós cremos que naquele dia tudo foi consumado, Pai. Nós, a partir desse dia, nós tivemos uma nova chance de viver e fazer tudo diferente, Senhor, de sermos semelhantes a Ti, Pai. Sabemos que quando o Senhor voltar, poderemos sentar à mesa e semearmos contigo, Pai. Essa é a nossa esperança, Senhor. Sim, Senhor.
estarei, estarei sempre